Deus continue te abençoando, meu irmão, minha irmã. Que esse dia, este feriado, seja um dia muito especial na sua vida. Gostaríamos de agradecer a Deus que abre as portas do emprego para nós, que dá saúde para que você, trabalhador, possa ir de encontro ao sustento da sua família, buscando, acordando cedo, de madrugada, saindo de sua casa para trazer ali o pão de cada dia à tua família. Deus te abençoe, Deus possa honrar esse teu esforço, essa tua dedicação na busca do pão de cada dia, sendo honesto, sendo fiel aos seus compromissos. Deus te abençoe grandemente. Para este dia 1º de maio, eu separei aqui para nós darmos uma olhada. São João 14, versículo 10, diz assim: Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Na mensagem Dons e Chamadas sem Arrependimento, foi pregada em março de 1950, não há uma data fixa ali, nos registros, sabemos que foi feita em março e em 1950. No parágrafo 6, irmão Brana diz: Jesus disse assim: eu posso se tu creres. Eu faço, mas se tu creres, em outras palavras. Agora, a fim de crer em Deus, a maioria das pessoas tem que ter algo para olhar. A fé tem que ser direcionada para alguma coisa. Algo visível, algo para olhar e para representar Deus. Muitas conseguem ver isto tendo um alvo em vista, tendo uma pessoa em vista que possa ali representar a Deus. Então as pessoas conseguirão crer em Deus através daquela maneira. E eu creio que uma das coisas mais difíceis que Deus teve que fazer foi fazer com que um mortal cresce em outro mortal. Um homem cresce em um outro homem. E isto porque há quando ele fala sobre crer aqui, no sentido de que manter, entender o que aquele homem está fazendo. Porque nós encontramos assim que muitas pessoas, Deus dá a eles um dom, Deus dá a eles uma habilidade para com a escritura, por exemplo, ele consegue citar bastante escritura, consegue pregar com eloquência, mas você vê que ele se altera, ele passa a achar que é algo que na verdade ele não é. Falta ali então esta humildade de compreender que tudo que ele é, tudo que ele vier a ser é ou vem de ti, Senhor, vem do nosso Senhor, como diz a Escritura. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. E esquece disso. Então começa a subir nesses degraus do ego, da falta de humildade. E Deus, vamos dizer assim, uma expressão para que você compreenda, Deus tem dificuldade de encontrar um homem que ele possa trabalhar com este homem e este homem permanecer humilde. Deus possa abençoar este homem e este homem prosseguir humilde. Então, uma das coisas mais difíceis que Deus teve que fazer foi fazer com que um mortal cresça em outro mortal. Nós não queremos acreditar um no outro às vezes. Estamos com dúvidas, com descrenças, é o outro lado. Um lado, ele extrapola, vai além dos limites, e o outro lado, encontramos que as pessoas não conseguem confiar umas nas outras. E nós somos agentes de Deus. Cada homem e mulher que carrega Cristo em seu coração, principalmente quando tem um cargo, é um ministro, é um pregador da palavra, ele é um agente de Deus. Ele está ali e ele precisa que as pessoas creiam naquilo que ele está falando, creiam naquelas palavras que ele está anunciando. Nós sabemos disso, somos agentes de Deus e nós sabemos disso.
Agora, quando Deus fez a sua primeira imagem de cura, foi um pedaço de metal em uma haste lá no deserto, lá nos dias de Moisés. Não é isso verdade? Não havia nenhuma virtude naquele metal ou naquela haste. Falando da serpente de bronze, levantada lá no deserto nos dias de Moisés. Mas aquilo foi uma ordenança de Deus. Não havia virtude nem naquela haste, nem naquele metal, não se adorava o Deus serpente de bronze. Não era para este intuito que foi erguido aquela serpente ali no deserto. Porque não havia nada, nenhuma virtude naquele metal ou naquela haste. Mas aquilo foi uma ordenança de Deus. Outra vez, ninguém sabia exatamente como aquilo funcionava. Era apenas olhando pela fé. Aquilo representava algo. Você olhava para aquilo, aquilo estava representando alguma outra coisa. E o que era isto? Era a prefiguração, ou seja, um dia, quando olhavam para aquilo, sabiam, um dia alguém também fará isto por nós. Isto é o que eles tinham que ter compreendido ali naquele momento. Era um tipo sendo mostrado do que aconteceria lá na frente. Então, era uma prefiguração de Jesus Cristo que viria até a terra para ser o carregador de nossos pecados e enfermidades. Mais tarde, após os dias da serpente, Deus enviou um anjo que desceu do céu, agitou as águas, lembra lá do tanque de Betesda? E seja quem fosse que entrasse naquela água primeiro, tendo fé, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Olha, você lembra disso, a serpente de metal não realizava nenhuma cura, era a fé deles no que Deus havia feito através da serpente de metal. Então, aí está a grande coisa. A serpente não realizava nada. Aquela imagem lá, aquela escultura levantada no deserto, sozinho por si só, nada. Você podia relar naquilo e tentar adorar de alguma maneira, não funcionaria. Mas a fé deles no Deus que havia feito através da serpente de metal. Então, a fé deles estava naquilo, no que Deus havia feito. Agora, note que esta é a fé requerida hoje também. É sempre assim, você olha para estes agentes de Deus hoje e eles também estão apontando, eles também estão indicando outra coisa, indicando que Deus fez uma grande obra e que eu e você precisamos olhar para a obra que Deus tem feito, olhar para o que Deus está fazendo, para o trabalho dele nesta geração em que nós estamos. Então ele diz, e isso é correto, também da mesma forma do tanque, falando do tanque de Betesda, a água não fazia nenhuma cura, não era uma água ungida, sabe? Vamos pegar esta água, canalizar esta água, vender porque esta água é ungida. Não. O que fazia aquela água ali, vamos dizer assim, ganhar a importância era o mover do Espírito daquele anjo sobre aquela água. Tanto que quando aquele anjo ia embora, você podia mergulhar naquilo o ano inteiro. Não haveria nenhum curado mais. Era somente quando o anjo vinha e movia a água. Não era a água que era santa. Ele vai dizer isto. A água não fazia nenhuma cura. Era o anjo de Deus na água que fazia cura. A água não podia dizer assim, eu sou uma água curadora, eu resolvo o teu problema, vem até mim. Não, de forma alguma. Não havia virtude naquela água. Não era o anjo que estava operando a cura. E quando o anjo ia embora, a água era simplesmente água. Aquela haste de metal era simplesmente um metal. Mas ele diz assim, e um homem é apenas um homem até que ele esteja completamente submetido a Deus. Quando um pastor, impondo as mãos sobre alguém, ora por aquela pessoa tem fé na oração daquele pastor, não considerando ele como um Deus, como um ser maior do que ele deve ser, de forma alguma, mas aquele membro crê que aquele pastor está ali e que Deus está naquele pastor. E o Deus que está naquele pastor vai
curar ele daquela enfermidade. O Deus que está naquele evangelista que ora ali por você na fila, o Deus que está ali naquele homem, é aquele Deus que curará você naquela hora. Esses homens que ministram a palavra, que pregam a palavra, são agentes de Deus, enviados de Deus. Não são eles feitos, criados, estabelecidos por Deus, pela igreja, para serem os grandes. De forma alguma. Grande no nosso meio há apenas um, e este é o Senhor Jesus Cristo. Deus quer que você alcance a cura que você veio buscar, alcance a libertação que você precisa e alcance uma vida estabilizada, uma vida equilibrada, e Deus dá isso a nós pela sua palavra. Então, um homem é apenas um homem até que ele esteja completamente submetido a Deus. E então a deidade habita naquele homem, o Espírito Santo habita naquele homem. Não o homem, mas Deus no homem faz a obra. Deus em mim, Deus em você, então a obra acontece. Lute por isto, ore por isto, para ter sempre Deus com você. Amém? Deus te abençoe neste dia de sábado, seja um dia repleto de bênçãos para você, que aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus possa estar aí te abençoando, abrindo a sua boca para levar às pessoas boas novas, levar às pessoas palavras que as levem, sabe, a se aproximar ainda mais de Deus, porque todos nós podemos fazer isto. Sermos um evangelista do Senhor, anunciando, falando das boas coisas que Deus tem feito. Amém? Vamos orar? Nosso amado e eterno Senhor, graças te damos, ó Pai, pois até aqui tem o Senhor nos ajudado. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue, ó Pai, dirigindo nossas vidas. Não queremos o orgulho, não queremos a vaidade, queremos, Senhor, sim, a humildade do Senhor, queremos ser dirigidos pelo Senhor. É um novo mês pela frente, Senhor. Não sabemos o que nos aguarda, não sabemos que armadilhas haverá pela frente, não sabemos, ó Deus, se enfrentaremos comércios e igrejas fechadas novamente, porém sabemos que Tu estás conosco. E o Senhor estando conosco, Pai, as demais coisas não nos interessa, Senhor, pois maior é o que está conosco. Assim como o Senhor nos guardou até aqui, creio que Tu guardará, ó Deus, os nossos passos, guardará nossa vida, nos dando saúde, nos dando paz, equilíbrio nas horas difíceis que estamos passando. Abençoe, Senhor, cada lar, para que dedique este tempo à Tua palavra, que eles sejam revigorados, fortalecidos, Pai, que eles sejam ajudados pelo Senhor. Não somente hoje, ó Deus, mas em todo o decorrer deste mês e até o dia da sua vinda, que o anjo do Senhor acampe ao redor desses preciosos. É o desejo do nosso coração nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.